Olá, meu nome é Larissa Mateus, aqui comigo está Kevin Alves e bem-vindos a mais um episódio do videocast Diversidade na Tela. O tema de hoje é cultura de coletivos, dialogando com o filme Batalhas Nascentes, dirigido por Igor Fernandes. Aqui comigo hoje estão duas figuras excelentes para falar desse assunto. Primeiramente, Caiana Bisotto, doutoranda em comunicação na Unesp e coordenadora geral do Instituto Formando Mentes Coletivas, também conhecido como Fumacê FMC. E também produtora do próprio documentário que a gente vai falar hoje. Também, nosso segundo convidado é Paulo Tonon, secretário do Conselho de Política Cultural de Bauru e um dos fundadores do Instituto FMC. Gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouco mais da conexão de vocês com o tema de cultura de coletivos. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Boa Evelyn. tarde. Muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E, bom, falar de cultura de coletivos é, ao mesmo tempo, muito animador para mim e muito desafiador também. Porque trabalhar com coletivos, principalmente nós que trabalhamos com coletivo, né, que são de pessoas que são majoritariamente negras, pessoas que são LGBTQIAPN+, pessoas que vieram das periferias, juventude, né? A gente trabalhar com esse público, a gente se entender enquanto coletivo foi um processo também. Então, e aí vou explicar um pouquinho como começou para eu falar desse tema. Eu não comecei, eu fiz parte do coletivo, eu fui acolhida, sabe? Porque era um processo, um local de fortalecimento de artistas, e isso iniciou com o Igor Fernandes, com a TT Oliveira, que faleceu no final do ano passado. Foi uma das idealizadoras, uma das primeiras idealizadoras desse projeto. E o Vinícius Pereira Silva e o John, né? O John também fez parte, que são pessoas jovens que estavam estudando, que foram para a universidade e voltaram, né, para suas cidades, estavam ali nesse processo, morando aqui em Bauru, né? Passando por esse processo de juventude mesmo, de tentar empregos, de passar por esse momento de construção de carreira, né? E aí, Bauru é uma cidade que não é tão acolhedora assim para jovens LGBTs e negros, e que não tem tantas possibilidades de construção de carreira e trabalho aqui nessa cidade, infelizmente. Então, eles acabaram construindo ali, até meio que por acaso, sabe? Idealizando uma tabacaria, a princípio, que acabou se tornando um espaço cultural e coletivo, e que nesse espaço cultural tinha espaço para os movimentos sociais, tinha espaço para as pessoas LGBTQIAPN+, estarem e serem quem elas eram. Então, acabou se tornando um espaço muito vivo de cultura, de arte e política, por ter essa possibilidade de reunião de pessoas. Então, esse coletivo, ele surge daí. Então, foram várias pessoas que foram impactadas ali, mais ou menos no ano de 2017, 2018. E aí, quando chega a pandemia, que foi também quando eu me aproximei desse coletivo, quando eu me aproximei dessas pessoas, eles foram despejados do espaço. Então, por conta da pandemia, né? Dificuldade de aluguel, de conta, era um espaço que recebia as pessoas. Então, se a gente não podia mais receber as pessoas, como que a gente paga as contas? Não teve como, mas nesse momento. Então, depois disso, a gente buscou formas, né? E aí eu já estava mais inteirada dos trabalhos, e aí a gente buscou formas de conseguir continuar atuando em coletivo. Porque o que foi percebido, né? Que sozinho era muito mais difícil. E se reunisse todo mundo e fizesse um coletivo nos espaços políticos, nos espaços de discussões, as ideias, as vozes iam ser mais ouvidas. Nos espaços que a gente via injustiça, a gente poderia chegar e conseguir falar em coletivo, porque não seria mais uma pessoa falando, mas sim várias pessoas falando e argumentando em relação às injustiças sociais que acontecem na nossa cidade. Então, surgiu muito a partir dessa inquietação e da necessidade também de cultura, de arte, da juventude conseguir se expressar. E uma juventude periférica também, né? Então, aqui em Bauru, a gente tem também esse problema de não ter lugares acessíveis financeiramente mesmo. E aí, eu me aproximei desse coletivo,
E aí a gente começou a pensar formas, a gente foi muito para a internet, então a gente começou a atuar na internet, desenvolvemos um canal de comunicação, que é a FMC Comunica. Uhum. Então, de Fumacê se tornou FMC, Formando Mentes Coletivas, para falar de comunicação, de arte e cultura e assistência social, que também está muito envolvido no nosso trabalho. E a política, falar sobre antirracismo, falar sobre as questões sociais que a gente vive, falar sobre o que a juventude estava vivendo no momento. E aí isso foi se desenvolvendo e crescendo muito. E aí a gente começou a fazer esses conteúdos para a internet, a pandemia foi passando, né? A gente foi podendo voltar ao convívio social e esse trabalho foi se aprofundando. Então, também aí com a chegada, né, do Tonon, a gente passou a entender o que é uma atuação de movimento social dentro da sociedade, uma atuação coletiva dentro da sociedade. Então, começamos a ocupar conselhos municipais, começamos a ocupar como coletivo, como representação de um coletivo, se entendendo como um coletivo dentro da política pública, entendendo como funcionava a política pública, como funcionava a burocracia da nossa cidade, como a gente conseguia, de fato, fazer essa mudança. Porque antes a gente já era realizado, né? Mas a gente estava muito nessa posição de falar sobre o que a gente não concordava. E aí, quando a gente passa a atuar nesses conselhos, nesses espaços mais institucionais, a gente consegue entender como funciona e como muda. Então, foi muito esse processo, assim, de aproximação de várias pessoas que estavam indignadas e vivendo coisas que nos indignavam, que eram coisas similares, coisas como racismo, homofobia, né? Preconceitos preconceitos em relação a serem pessoas da periferia, e a gente conseguia colocar esse posicionamento dentro dos espaços mais institucionais e entender também como funcionavam as políticas públicas e os programas de estímulo à cultura, as formas de financiamento para coletivos que a gente tinha e que a gente tem dentro do Estado brasileiro, dentro do nosso município, dentro do Estado de São Paulo e na federação, né? Então, a gente começou a entender e pesquisar um pouco mais sobre esse mundo. E aí, até brinco que no ano de 2022, o Tonon, ele vinha incansavelmente para a gente conversar e entender. A gente é um coletivo que vai se tornar uma cooperativa, ou é um coletivo que vai se tornar um instituto, ou uma associação? Como que a gente vai se institucionalizar para conseguir ampliar o trabalho, ter mais voz e conseguir captar recursos para conseguir executar o trabalho e se consolidar na cidade? Então, por isso é desafiador e muito empolgante. Porque, por um lado, é muito empolgante essas ações coletivas. Então, a gente tem reuniões toda semana, a gente dialoga, a gente é alinhado também nos nossos discursos. Buscamos a educação, é muito empolgante por conta disso, por a gente conseguir aprender em coletivo e atuar em coletivo. Mas é muito desafiador também, por outro lado, porque é um trabalho totalmente autônomo. Acho que eu respondi? Com certeza. E para você, Paulo, de onde veio essa conexão? Olá a todos, primeiramente aí, é um prazer retornar a essa casa aqui, eu já pude trabalhar aqui há um tempo atrás. Minha relação com essa cultura de coletivos, ela começa também desde o centro acadêmico, né, Grêmio Estudantil, então a gente sempre procurou se organizar coletivamente para conquistar direitos, né, ou evitar perca de direitos, tanto quanto estudantes, daí depois enquanto profissional já, comunicação, né, e sempre nesse sentido, assim, de agregar as pessoas em torno de um objetivo único, assim, né. Nesses últimos tempos, eu estava trabalhando bastante com o Conselho de Política Cultural aqui de Bauru, tentando mobilizar os artistas para eles entenderem a importância de participar desse tipo de órgão público, né? O pessoal geralmente não conhece ou quando conhece tem preconceito. Acha que quem tá lá tá vendido, vai fazer o jogo da prefeitura e tal, e existem formas de trabalhar que não sejam essa.
e a gente começou esse diálogo com os artistas, e eu admirava muito a distância, o trabalho da FMC, antes era Fumacê, né? Admirava muito o trabalho deles. Daí, quando eu lancei meu primeiro curta, a gente começou a dialogar mais. Vem exibir o curta aqui no espaço, tal. E a gente foi criando uma sinergia. E eu sempre provocava, né, o Igor, o pessoal lá para assim, vamos se juntar a essa luta que eu estou fazendo aqui no Conselho de Política Cultural, que a gente precisa de pessoas como vocês, que são politizadas, que são conscientes do seu papel na sociedade atual, né? E a gente conseguiu essa união aí, foi muito importante, né? Para a gente ter algumas conquistas dentro da arte e cultura aqui no município de Bauru. Uma delas a gente pode destacar que é a própria Lei Aldir Blanc, que veio um fomento durante a pandemia, né, para os artistas, né, para minimizar os efeitos da pandemia nessa classe. E logo na sequência veio também a Lei Paulo Gustavo, que a gente ajudou a organizar aqui, construir junto com a prefeitura, através do conselho, através dessas lideranças, desses grupos, né? E o meu papel, assim, é tentar ajudar as pessoas que têm esse inconformismo, essa revolta, essa necessidade de buscar direitos aí, de se organizar e realmente conquistar esses direitos aí, que acho que é isso que é o principal dessa cultura de coletivo. A gente se organiza, a gente se ajunta em torno de um objetivo comum. Legal. A Caiana trouxe uma frase na fala dela que eu achei muito interessante. Eu queria puxar um gancho. Você disse, ninguém luta sozinho. E eu acho que realmente é isso, é importante não só na cultura de coletivos, mas para todas as lutas sobre diversidade que a gente comenta, tanto na temporada quanto no nosso dia a dia. E eu queria entender para vocês qual é a importância dessa união das pessoas. Por que é tão importante nós estarmos juntos lutando em prol de uma causa, em prol de uma luta que é coletiva, né? O importante da gente se unir em busca dos nossos direitos e daquilo que a gente busca. Eu primeiro? Ai. Então, gente, o Tonão trouxe sobre a universidade, né? Eu me formei na Universidade de Brasília, então vim de lá. Aos 17 anos, eu era uma jovem negra ali no interior do Goiás, numa cidade chamada Formosa, bem pequenininha, e que vivia num mundo muito branco, na verdade, muito branco e muito rico, porque lá a maior parte das pessoas que moram nessa cidade são filhas de fazendeiros e fazendeiros que moram perto das suas propriedades e têm a facilidade de estarem em Brasília. Então, meus pais se mudaram para lá para todos os filhos conseguirem estudar. Então, a gente morava ali em Belo Horizonte, né, uma capital, e foi para o interior do Goiás. Aí, tudo bem. Aí, eu fui para Brasília. Com 17 anos, eu passei na Universidade de Brasília e fui para lá. E a Universidade de Brasília, eu acho que foi onde me formou em relação a isso, assim. A gente brinca que tem uma disciplina na universidade que é chamada de vivências, que é onde a gente vai viver e explorar outras coisas fora da sala de aula. E pela Universidade de Brasília também ser uma referência, né, nesse processo, tanto político quanto de movimento social, eu não sabia, né? Entrei lá, assim, é universidade pública, eu preciso estar numa universidade pública, qualquer universidade pública que eu entrar, tá bom, eu preciso me formar em alguma coisa. E aí eu fui fazer serviço social lá. E o serviço social é um curso, né, que também é muito conhecido por ser um curso crítico, por ser um curso que vai falar sobre a construção da realidade brasileira. Então, tudo isso que eu não tinha descoberto até os meus 17 anos, quando eu cheguei na universidade, eu comecei a descobrir. Então, comecei a ver mulheres negras falando sobre o que é ser uma mulher negra na sociedade brasileira, falando e teorizando sobre questões que aconteciam comigo, mas eu nunca tinha pensado que não era sobre mim, sabe? Que não era porque eu era chata ou porque eu era estranha, ou sabe? Coisas assim. Então, eu comecei a entender e a ler Frantz Fanon, e a ler várias referências, assim, que eu achava incrível. E
minha mente começou a se expandir, assim. Então, comecei a participar de grupos de pesquisa, grupos de extensão, tudo que eu podia participar fora da sala de aula, eu participava. Então, participei, de núcleos de mulheres negras, tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, para desenvolver o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que é sobre a avaliação da deficiência. Então, nesses vários espaços, eu estava trabalhando coletivamente com pessoas diversas e aprendendo ali como trabalhar em coletivo, né? Então, tive a oportunidade de ver as batalhas de rima surgindo lá na UNB. Então, a gente tem a Batalha da Escada, que hoje em dia é muito famosa e acontece até hoje, já tem acho que 9 anos que essa batalha acontece. Tive a oportunidade de ver esses movimentos surgindo e ver esses movimentos agindo e tomando forma e conseguindo mudar as coisas ali dentro da universidade. E aí, com isso, acho que quando eu percebi que a gente não tinha como a gente agir sozinho, né? A gente fazer luta sozinho, foi quando na universidade a gente tinha uma disciplina que era optativa. E o curso de serviço social, como eu disse, né? Ele é um curso muito conhecido por ser progressista e tudo mais. A gente tinha uma disciplina optativa que era gênero, raça e etnia. E era uma disciplina que todo mundo queria pegar, todas as pessoas do curso queriam fazer essa disciplina, mas era optativa e só acontecia uma vez no ano. E os alunos ficavam indignados, porque tinha, acho que 35 vagas, uma vez por ano, optativa. E aí a gente fez reuniões, falou com o pessoal, os representantes discentes, né? E tentamos colocar essa disciplina como obrigatória. Passou um ano, nada. E aí a gente vendo, aí a gente começou a se organizar. O coletivo que já era de mulheres negras, que a gente fazia alguns debates, né, sobre o que é ser mulher negra na sociedade. A gente se uniu ao movimento negro. E aí, lá na Universidade de Brasília, a gente tem muitas referências que participaram do surgimento do movimento negro unificado. Então, aprender com essas referências foi muito incrível. E aí, os professores que faziam parte desse processo falavam pra gente: não, vocês vão só fazer uma solicitação? E aí? E aí, a gente começou a vir numa sequência de revolta que a gente falou: não, então agora, se é pra mudar, vamos mudar tudo. Então, a gente fez essa solicitação, né? Então, a gente quase ocupou o Departamento de Serviço Social, fez essa solicitação, essa movimentação, conseguimos. Então, fiz parte de ocupações lá na UNB também. Então, a gente, quando teve no governo Dilma, que começou a ter os cortes, né, na educação, a gente começou a se organizar dentro da universidade. Então, esses coletivos que estavam meio que isolados começaram a se unir e fazer essas movimentações. A gente conseguiu ocupar a reitoria e dois pavilhões, que são salas de aula, né, que são pavilhões que têm uma entrada. Tem 2 entradas, uma em cada ponta. Então, a gente entrou, fechou as 2 portas e falou: quem tá aqui tá na ocupação. Quem não quiser, é só sair, mas vai rolar a ocupação. Então, a gente conseguiu ocupar alguns prédios e a reitoria, né, da universidade. E isso exige um nível de organização muito grande. Porque dentro da Universidade de Brasília, a polícia não podia entrar. Mas tem um processo, né, que, se eu não me engano, era de 1 ou 2 semanas que a gente fazia a solicitação do que a gente queria, começava as negociações para possibilidades de conquista de direitos. Então, a gente pegou demandas das pautas do corte de orçamento de gastos, principalmente, porque quem estava mais sofrendo eram os estudantes que estavam com dependência da política de assistência estudantil. Então, lá na UNB, a gente tem uma residência, né? Uma residência estudantil que não cabia todo mundo. E uma pecúnia, que essa pecúnia era um valor para as pessoas alugarem um lugar para morarem ali em Brasília, né? Só que os aluguéis em Brasília é muito caro, muito caro. E aí, o valor que eles acabavam oferecendo, né? Não dando, né? Mas oferecendo para os alunos da assistência estudantil, não dava para eles morarem próximo à universidade. E também o RU, que antes o RU era gratuito, e eles começaram a cobrar R$1 para o RU para as pessoas da assistência estudantil estudarem. Mas como que uma pessoa que vem de uma periferia de uma outra cidade para a Universidade de Brasília, contando com a sua permanência, não conseguia
ter permanência. Então, a gente tinha muitas pessoas ali que estavam nesse projeto de luta também. Então, ocupamos a reitoria contra o corte de verbas. Infelizmente, vemos, né, muitos cortes de verbas que vieram depois desse momento, mas ali a gente conseguiu travar. Fizemos também uma ocupação no centro de convivência negro, porque a gente tinha um centro de convivência negro e esse centro de convivência negro ele não estava servindo para a convivência negra da universidade. E aí eles tinham a administração da universidade tinha conseguido fazer com que esse espaço se tornasse apenas administrativo. E aí eu fui para um evento chamado ECUM, que era um encontro de coletivos e jovens negros. Foi no Rio de Janeiro, a gente conseguiu um ônibus da universidade para ir para lá. E a gente se formou. Quando a gente se formou nesse evento. E aí, a gente se fortaleceu também enquanto estudantes negros. E aí, quando a gente voltou, a gente falou: espera, a gente tem um centro de convivência negro que não é para convivência negra, porque tudo que a gente estava vivendo no congresso, a gente acreditava que a gente precisaria viver na nossa própria universidade. Então, a gente desceu do ônibus, ninguém nem levou as malas para casa. A gente já colocou dentro do centro de convivência e ficou por lá. E aí, eles conseguiram, né? A Universidade de Brasília é enorme, tem várias salas. As pessoas que estão fazendo trabalho administrativo, elas não precisam fazer no centro de convivência negra. Elas podem fazer em outro lugar, em outra sala, né? E foi o que a gente propôs e que a gente conseguiu, assim. Essa foi uma das ocupações mais bonitas que eu já participei. Porque a gente fazia sarais, os professores todos apoiavam. E um outro processo também que a gente agiu foi também em busca do passe livre. Porque a gente não estava conseguindo ter acesso ao passe livre na universidade e eles estavam limitando a quantidade de ônibus que podiam ser pegos, né? Então, eram 4 ônibus, 4 passagens que a gente tinha por dia. Mas tinha estudante que precisava pegar 6, 3 para ir, 3 para voltar. Como que ele fazia para chegar na aula? Não tinha como. Ou como que a gente falava sobre cultura, como que a gente falava sobre acesso à cidade com 4 passagens no passe, contadinhas por dia. E aí a gente ocupou o DF-Trans, lá em Brasília, que fica na rodoviária. E nossos professores foram dar aula, então a gente tinha aula no meio da rodoviária, assim, um monte de estudantes sentado e a gente falando sobre questão social, sobre serviço social, a gente debatendo ali com a comunidade. Então, acredito que essa vivência me ajudou muito a entender como que a gente pode agir em coletivo e agir em busca dos nossos direitos sociais, porque a gente sabe que nossos direitos, eles só são conquistados quando a gente bate o pé e fala, daqui não passa. A gente vai suportando algumas coisas, né? Então, beleza, vão ser 4 passes, mas 4 passes não dá para todo mundo. Então, como que a gente vai fazer para conseguir que todo mundo tenha acesso à universidade? Então, eram coisas que a gente ia debatendo e discutindo para conseguir traçar estratégias para agir coletivamente. Porque se fosse uma pessoa lá reclamar no DF-Trans, não ia adiantar nada. 1, 2, 10, 20, já não tinha adiantado, sabe? Então, chegou nesse limite do diálogo. Tentamos pelo diálogo, tentamos pela via jurídica. Não vamos conseguir, então a população vai exercer seu outro direito, que é de ocupar os espaços públicos. Então, foi ali que eu consegui aprender um pouco sobre como agir coletivamente. Mas ainda assim, estava muito restrito ao universo da universidade. Então, quando eu venho para cá e começo a conhecer pessoas que estavam fazendo esse outro movimento, e esse movimento bastante similar nas ruas, fora da universidade, e dialogando com a juventude que estava fora da universidade, foi também ali onde eu pude aprender muito e também contribuir com a vivência que eu tinha tido. Então, eu acho que é isso, assim, eu pude aprender a agir em coletivo na matéria vivências, que eu faço ela até hoje. Com certeza. E você, Paulo, consegue sentir essa união faz a força? Sim, então, na pele também, a vida inteira, vários processos também desse tipo. Eu tive bastante também experiência aqui em Bauru com o movimento punk, né? A gente, nos anos 90, não tinha internet ainda, tinha uma revolta, assim, o pessoal se organizava, nem que seja para ter um espaço para tocar, para ter um espaço para expor a sua arte, né? E
resumindo tudo aí, é que se você vai lutar sozinho, fica muito fácil para o sistema é, te Te engolir Te te quase. engolir. A palavra pode ser essa mesmo. E daí, quando você está num coletivo, com uma associação por trás, junto com mais pessoas, é mais difícil do sistema saber como que ele te pega, te repreende, digamos assim, né? Então, essa união, além dela trabalhar para garantir esses direitos, esses avanços da sociedade, né? Para a gente dar um exemplo, assim, o salário mínimo, ele não é um salário mínimo porque o governo decidiu de uma hora para outra que seria bom que as pessoas tivessem um salário mínimo. Ele foi instituído justamente porque tinha muita desigualdade nesse processo. Pessoas de classes diferentes, de gêneros diferentes, recebiam muito menos do que outras, né? Então, para tentar equilibrar o jogo, os trabalhadores se organizaram para conquistar esse direito. E se a gente hoje, apesar de ter essa possibilidade de mobilização pela internet, ainda eu acho que é pouco perto do potencial que a gente tem. A gente tem muita possibilidade de se organizar atualmente e o pessoal não usa isso adequadamente ou com tanta constância quanto eu acredito que deveria ser. Se foi possível fazer isso aí nos anos 60, nos anos 50, sem ter uma tecnologia avançada de comunicação, de telefone, e as pessoas se organizavam através de panfletinho mesmo, e depois, nos anos 90, o outro processo que eu vivi, assim, as pessoas se organizavam, você tinha que confiar na pessoa. Falar assim, ó, 2 horas da tarde nós vamos estar em tal lugar para fazer tal coisa. E você não conversava com a pessoa o resto do dia. Tinha que confiar que a pessoa ia estar lá e sempre deu certo isso, assim. É claro também, quando a gente lida com o ser humano, a gente tá falando de um ser que é imperfeito, né? Que ele tem falhas, que a gente tem que ter muita compreensão. Esse ponto eu gostaria de ressaltar também, porque o FMC, desde que eu conheci o pessoal, assim, eles lidam muito com essa questão da compreensão com o ser humano. Se alguém tem algum processo, algum problema, tal, sempre houve muito acolhimento, sempre houve muita compreensão para a gente superar essa fase aí e conseguir prosseguir junto. Então, essa é uma dica boa também, assim, para o pessoal que quer se organizar em coletivo, tem que ter compreensão. Você está lidando com seres humanos que têm dificuldades, têm problemas, às vezes tem questões pessoais, familiares que as pessoas têm que resolver, questões urgentes, e para você continuar uma batalha junto com um coletivo, você precisa ter essa compreensão, enxergar o outro como ser humano mesmo e entender as dificuldades que ele tem, as necessidades que ele tem, para a gente conseguir prosseguir junto. Paulo, você falando de compreensão e de acolhimento, né? E você justamente na sua primeira fala, você também tinha mencionado sobre como às vezes tem resistência das pessoas. As pessoas veem os coletivos como esse monstro de 7 cabeças. O que pode ser feito para limpar essa concepção, para conscientizar o fato de que os coletivos, eles são ação conjunta, eles querem um bem maior e não novamente, essa instituição tenebrosa que às vezes as pessoas acham que é. Eu acho que é o trabalho sério mesmo, você mostrar resultado que realmente mude alguma coisa na vida da pessoa. Quando a gente dando esse exemplo do Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, a gente conseguiu pegar um dinheiro que praticamente estava estagnado no cofre da prefeitura e através de um diálogo poder público com uma sensibilização dos artistas para lutar por um ideal, a gente conseguiu fazer esse recurso chegar na mão do artista. Então, isso aí é importante, porque a pessoa vê o resultado do trabalho. Às vezes, quando a gente lida com questões mais amplas, assim, uma coisa que não é muito palpável, a pessoa se perde no meio da luta e ela não vê o resultado, daí ela recua, ela não acha que o coletivo vai ter algum objetivo, algum resultado prático. Então, geralmente, a gente fazendo um trabalho sério, mostrando o resultado, ó, dá para fazer. Não é fácil, a gente não está vendendo ilusão aqui, é trabalhoso, todo mundo vai ter que abdicar um tempo do seu particular, do seu individual, para a gente fazer uma luta coletiva. Quem está disposto? É claro que também sempre vai ter pessoas que não vão estar dispostas, e a gente tem que aceitar também. Só que no fim das contas, os benefícios vai ser para todos.
né? Algumas pessoas vão se sacrificar pelo coletivo e, se der certo a luta coletiva, até as pessoas que não participaram vão ser beneficiadas. E acho que isso é legal também, as pessoas entenderem isso, que são poucas pessoas que têm essa questão assim, de deixar um pouco o individualismo de lado e partir para essa luta coletiva. Tem que ser mesmo uma pessoa que tem um preparo ou sei lá, um altruísmo, alguma coisa assim, para você conseguir fazer isso aí. Se você está pensando no seu resultado imediato, seu benefício imediato, você não sai da sua casa para organizar uma luta coletiva, né? Que a luta coletiva ela vai demorar mais e o resultado não vai ser só para quem lutou. Quem não lutou vai ter resultado também disso. Mas acho que é importante a gente pontuar essas coisas aí, que no fim das contas sempre vale a pena. E quando a gente fala de luta, enquanto coletivo, vocês assumem várias, né? Sobre vários assuntos. A gente queria entender um pouco como é que vocês fazem para organizar, como é que vocês se sentem travando, né? Entre muitas aspas, travando muitas batalhas diferentes, às vezes ao mesmo tempo, com diferentes pessoas, com diferentes objetivos. Como é que rola essa organização? Como é que vocês escolhem quais lutas de certa forma, valem a pena lutar naquele momento, quais não? Como é que vocês selecionam as batalhas que vocês vão enfrentar? Primeiro a gente surta. Como toda decisão. Brincadeira, mas assim, a gente tem como fundamento, fortalecimento, né, das periferias do movimento hip hop, principalmente, né, mas toda a cultura e toda a cultura afro-brasileira e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, igual o Tonon trouxe. Se a gente for pensar, não, a gente precisa mudar a qualidade de vida da nossa população, a gente vai ficar preso nisso e não vai conseguir avançar, porque é um objetivo muito grande. A gente precisa de muitas pessoas, a gente precisa de todo o Brasil para conseguir fazer isso. E tem muitas pessoas que não querem que isso seja realizado. Porque quanto mais desigualdade, mais dinheiro outras pessoas vão ter que não a população trabalhadora do Brasil, né? Mas se a gente ficar nisso, vai ser muito difícil a gente ter um resultado a curto prazo. Então, a gente vai fazendo o que a gente consegue. Então, em casos de injustiças sociais ou LGBTfóbicas, ou falta de saneamento básico do meio ambiente, que vão chegando, quando você começa a se organizar e falar dessas pautas, outras pessoas também vão chegando querendo falar dessas pautas, se indignando e se tocando e querendo falar e querendo fazer algo diferente, né? Então, a gente é um coletivo também de muitos artistas. Então, a arte e a cultura, ela tá intrínseca em todos nós, mas ainda mais nos artistas, né? Então, a gente buscou, através da cultura, conseguir chegar para dialogar essas pautas. Então, através de eventos culturais, a gente tem aí vários eventos já realizados, né? Como, por exemplo, o Prêmio da Cultura Popular Brasileira, que aconteceu, inclusive, a primeira edição foi na mesma época do Fluxo 014, e esse evento, ele foi pensado de valorização dos nossos produtores e artistas que são das periferias, que estão fazendo a diferença na cidade, mas que muitas vezes são invisibilizados. Então, muitas vezes não são chamados para ganhar grandes prêmios na cidade de Bauru, porque não tem não tem muito dinheiro e, portanto, não está nos lugares mais vistos, por exemplo. Porque às vezes não tem uma condição nem de ter uma matéria no jornal, né? Ele está tão na periferia que o jornal não chega lá para dar uma oportunidade para ele. Então, acho que o prêmio vai nesse sentido aí de mostrar alguns talentos que a cidade tem, né, Caena? Exatamente. De também valorizar essas pessoas. Então, valorizar enquanto essas pessoas estão vivas, né? Então, a gente teve esse aprendizado. E a gente fez também um outro projeto chamado Cine Vista Louca, que é um cinema na praça com uma apresentação teatral. Então, a gente, com esse cinema e também com o prêmio, a gente conseguiu fortalecer
na produção do evento, fortalecer os artistas locais e fortalecer os artesãos e as artesãs locais, porque a gente fazia feiras, tinham feiras de artesãs e artesãos, pessoas autônomas que estavam nas ruas vendendo sua arte, vendendo suas produções ou alimentos que a gente chamou para o evento, porque sabia que ia ter um público. A divulgação de produções audiovisuais dentro da nossa cidade, fortalecer essas produções que algumas, né, e muitas vezes a gente tenta sempre fazer isso, fortalecer aqueles que não são fortalecidos por não terem capital. Sim. Porque isso modifica. Então, a gente foi, através da cultura, se aproximando. Então, a gente faz alguns apoios em batalhas de rima. Somos públicos e, muitas vezes, pessoas que estão fazendo batalhas de rima também. Temos alguns outros eventos, né? Para fortalecimento do movimento hip-hop, a gente tem, não um evento especificamente, mas um projeto chamado Hip Hop Cria, que é o hip-hop dentro das escolas, para conseguir dialogar com os estudantes, com as pessoas que estão nas OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil. Então, as crianças que ficam no contraturno da escola, a gente conseguiu dialogar e a gente consegue dialogar também com esse projeto. Então, através da arte e da cultura, a gente chega e começa a dialogar sobre os outros temas. E aí, a partir disso, a gente consegue ter das comunidades ou da comunidade que a gente está realizando essa atividade, esse evento ou esse projeto, saber quais são as demandas e agir a partir dessas demandas. Porque daí a gente consegue ter esse diálogo, saber o que essas comunidades precisam, ter essas informações e conseguir falar nos conselhos o que a gente está precisando, o que as periferias da nossa cidade estão precisando, ter dentro da nossa atuação um diálogo e uma atuação forte com a comunidade, porque é diferente da gente falar, bom, a gente precisa melhorar a qualidade de vida do nosso povo e a gente precisa fazer isso. Então, a gente vai lá na comunidade e vai fazer isso. Não, a gente vai estar junto com a comunidade pensando estratégias para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta antes da gente ir para o encerramento. Nosso tempo é curto e a conversa flui tão bem. Mas eu queria perguntar para vocês. A gente viu que é uma luta multifacetada e, ao mesmo tempo, não é só luta, é celebração. E a gente tem projetos culturais que saem disso, como, por exemplo, o documentário que dialoga com esse episódio, Batalhas Nascentes. Então, vocês que ajudaram a produzir o documentário, eu queria saber como que vocês enxergam um audiovisual como uma ferramenta de conscientização para todas essas batalhas e celebrações e causas e artes, enfim. Acho que é muito importante esse jovem periférico se ver na tela do cinema, porque ele passa a ter uma outra visão de si mesmo, ele passa a ter uma outra autoestima. E isso aí pode transformar tanto o modo como ele se posiciona na sociedade, quanto a sua atuação, né? Ele pode se enxergar de uma outra maneira e isso pode fazer diferença na vida dele. Então, basicamente, eu acho que é isso assim, que o filme do Batalha tentou fazer, representar esse jovem aí na tela para ele se ver e a partir desse momento que ele se vê, ele se empoderar para ele realmente ir para a luta, ir para a transformação social e isso fazer diferença não só para ele, mas para a sociedade como um todo. Sim. Obrigada, Caena. Obrigada, Paulo, Larissa, por mais um episódio. É muito bom ter vocês aqui falando, abrindo esse espaço para mostrar a luta de vocês e trazer pessoas. Então, quem não tá envolvido ainda com essa cultura de coletivos, espero que se interesse um pouco com as falas de vocês. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, e para você que quer conferir o filme desse episódio, ele está disponível no canal do YouTube. Além disso, acessem a Cinemateca Digital Bauruense para apoiar essa e outras obras sobre diversidade em www.cinematelcabauru.com.br. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @diversidade_de-todos, para não perder nada sobre o projeto e sobre essa temporada do videocast Diversidade na Tela. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Mano, você é louco, velho. Isso aí não tem mais cabimento, cara. A gente tem que acionar conselhos, a gente precisa acionar pessoas, advogados, mexer com coisa séria, velho. Isso aí tá demais, mano. Não, de verdade, mas agora tem que ser sério. Não dá mais pra gente ficar fingindo que vai fazer aqui, vai fazer ali. A gente precisa acionar todo mundo.
Mas até que hora vai ficar acontecendo essa fita aí, pai? Já agrediram o moleque, já quiseram agredir nós, entendeu? Esse bagulhozinho de ficar processinho pra lá e pra cá não funciona não. Nós tem que pegar do nosso jeito mesmo, entendeu, tio? Eu acho que é mais isso mesmo que a gente devia fazer. Há muitos anos o Brasil tem sido o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E a gente tá cansada disso. A gente vem sendo pessoas pretas mortas, pessoas trans. Eles estão matando todos nós e a gente tem que matar eles. Eles estão perdidos. Eu vou pra batalha. Eu vou pra batalha.